Os apóstolos de Jesus foram perseguidos e martirizados, principalmente por causa de sua fé e pregação do evangelho cristão. Eles enfrentaram oposição das autoridades religiosas judaicas, que viam a mensagem de Jesus como uma ameaça ao status quo religioso. Além disso, enfrentaram a hostilidade dos governantes romanos, que percebiam o crescimento do cristianismo como uma potencial perturbação da ordem pública e um desafio ao culto ao imperador. Cada apóstolo foi confrontado com diferentes formas de perseguição e morte, devido à sua disseminação do Evangelho. Vou descrever brevemente a tradição cristã sobre a morte de cada um dos apóstolos de Jesus. Simão Pedro, um dos primeiros discípulos de Jesus e líder entre os apóstolos, foi crucificado em Roma por ordem do imperador Nero, por volta do ano 64 depois de Cristo. Segundo a tradição, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por considerar-se indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. André, irmão de Pedro, foi crucificado na Grécia, na cidade de Patras, por volta do ano 60 depois de Cristo. Ele teria sido pregado em uma cruz em forma de X, que desde então ficou conhecida como Cruz de Santo André. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, sendo decapitado por Herodes Agripa I, por volta do ano 44 depois de Cristo, em Jerusalém. Seu martírio é registrado no Novo Testamento. João, irmão de Tiago, foi o único apóstolo que não foi martirizado. Ele morreu de morte natural, em idade avançada, provavelmente em Éfeso, na Ásia Menor, onde foi ativo na comunidade cristã até seus últimos anos. Antes de morrer, ele teria escrito os evangelhos de João, 3 epístolas e o Apocalipse. Filipe pregou o evangelho na Frígia, atual Turquia, e foi martirizado por volta do ano 80 depois de Cristo, sendo crucificado ou apedrejado. Natanael. Bartolomeu é tradicionalmente associado à Armênia, onde teria sido esfolado vivo e depois crucificado ou decapitado. Mateus foi martirizado na Etiópia, onde pregava o evangelho, por volta do ano 60 depois de Cristo, sendo morto à espada. Tomé, conhecido como o Incrédulo, pregou o evangelho na Índia e foi martirizado por volta do ano 72 depois de Cristo, sendo morto com uma lança. Tiago, filho de Alfeu. Tiago, também chamado de Tiago Menor, foi apedrejado até a morte em Jerusalém, por volta do ano 62 depois de Cristo, por ordem do sumo sacerdote Anás. Simão, o Zelote. Simão pregou na Pérsia, atual Irã, e foi morto por lá, possivelmente crucificado ou morto por uma lança. Judas Tadeu pregou na Mesopotâmia e na Pérsia, sendo martirizado com um machado por volta do ano 65 depois de Cristo. Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, após entregar Jesus aos seus inimigos, se enforcou por remorso. Os apóstolos seguiram e pregaram o evangelho de Jesus Cristo, mesmo enfrentando a perspectiva de perseguição e morte, por uma profunda convicção na mensagem que estavam compartilhando. Eles testemunharam diretamente os ensinamentos de Jesus, suas obras milagrosas, sua morte e ressurreição. Para eles, a mensagem de Jesus não era apenas uma teoria ou uma filosofia. Era a verdade que transformou suas vidas, e que eles acreditavam ser essencial para a salvação da humanidade. Além disso, os apóstolos foram encorajados e fortalecidos pelo Espírito Santo, que Jesus prometeu enviar-lhes para confortá-los, guiar-lhes e capacitá-los na missão de espalhar o Evangelho, até os confins da terra. Este dom do Espírito Santo deu-lhes coragem para enfrentar a adversidade e continuar pregando, mesmo diante de ameaças e perseguições severas. Este foi o vídeo de hoje, espero que tenham curtido. Peço que se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Paz do Senhor a todos.